Ela: eu não quero nada sério. Eu: beleza, agora tô com outra e ela pirou. Olá a todos, meu nome é Gheori. Tenho 24 anos e nunca pensei que estaria escrevendo algo assim, mas sinceramente não sei o que fazer nem com quem conversar. Há alguns dias, minha namorada, ou melhor, minha ex-namorada, embora ainda me custe chamá-la assim, me disse que não queria compromissos e que era melhor sermos apenas amigos. Seu nome é Eva, tem 23 anos e estávamos juntos há quase 10 meses. Tudo parecia ir bem, ou pelo menos era o que eu acreditava. Até agora continuo sem entender o que aconteceu. Não houve uma briga nem sinais claros de que algo estivesse errado. Um dia ela simplesmente me olhou nos olhos e disse que não queria mais um relacionamento, que precisava de espaço e que preferia que fossemos apenas amigos. Ela falou com tanta calma que me deixou sem palavras. Não soube como reagir. Perguntei se eu tinha feito algo errado, se ela estava brava comigo, se tinha conhecido outra pessoa, mas ela apenas repetiu que eu não havia feito nada de errado, e simplesmente não queria compromissos na vida dela. Quero contar um pouco sobre como era nosso relacionamento, porque talvez alguém possa me ajudar a entender o que pode ter dado errado. Conheci Eva em uma reunião de amigos em comum. Foi há um pouco mais de um ano. Eu não estava com muita vontade de ir naquela noite. Havia tido uma semana pesada no trabalho e a única coisa que eu queria era descansar, mas um dos meus amigos insistiu que me faria bem me distrair. Quando cheguei, ela estava lá rindo de algo que outro amigo contava. Tinha um sorriso muito bonito. Eu não a conhecia, então perguntei quem era e me disseram que era amiga de uma das garotas do grupo. Durante a noite conversamos algumas vezes. Nada fora do normal, apenas conversas casuais sobre música, filmes, coisas assim. Mas houve algo na forma dela falar que me chamou a atenção. Não era a típica garota que busca impressionar todo mundo. Era tranquila, natural e tinha aquela forma de te escutar com atenção que fazia você sentir que realmente importava o que você dizia. No final da noite trocamos números, mais por cortesia do que qualquer outra coisa, ou pelo menos era o que eu pensava. Alguns dias depois ela me escreveu e começamos a conversar com mais frequência. Tudo fluiu com muita facilidade. Não houve joguinhos nem silêncios incômodos. Em pouco tempo estávamos saindo quase todo fim de semana. Ela me fazia rir com suas ideias e às vezes me surpreendia o quão direta era para dizer o que pensava. Não parecia ter medo de se mostrar como realmente era e isso me agradava muito nela. Depois de alguns meses saindo, um dia ela me disse que queria que fossemos namorados. Lembro perfeitamente. Estávamos em um parque sentados em um banco comendo sorvete e ela me disse, sem rodeios, não sei se você sente o mesmo, mas gosto muito de você, não quero estar saindo com você como se fosse nada. Se você também quiser, poderíamos oficializar. Obviamente disse que sim e foi um dos dias mais felizes que me lembro. Desde esse momento nosso relacionamento foi muito bonito. Não era perfeito, claro, mas havia carinho, respeito, comunicação. Conversávamos todos os dias, nos víamos com frequência e embora cada um tivesse suas coisas, eu trabalho em um escritório e ela estuda psicologia. Sempre encontrávamos tempo para nos ver. Adorava acompanhá-la até a universidade ou esperá-la depois das aulas para irmos comer algo. Ela era uma pessoa muito carinhosa. Sempre me abraçava do nada, segurava minha mão, me mandava mensagens bonitas no meio do dia. Às vezes me escrevia só para dizer que sentia minha falta ou que estava pensando em mim. E não era só por mensagem. Quando estávamos juntos notava-se que ela realmente gostava de estar comigo. Por isso me custa tanto entender como pôde mudar tão de repente. Há algumas semanas tudo parecia normal. Saímos para o cinema, fomos jantar, ela até me falou sobre planos de viajarmos juntos em dezembro. Nunca houve uma discussão nem um momento tenso que pudesse ter antecipado algo. Mas então, sem aviso prévio, ela soltou aquela frase, não quero compromissos, quero que sejamos apenas amigos. Lembro desse momento com clareza demais. Estávamos na casa dela, na sala. Ela tinha me convidado para jantar, mas notei que estava um pouco calada. Pensei que estava cansada, então não dei muita importância. Depois de jantar, ela me olhou com uma expressão séria, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo. Perguntei o que estava acontecendo e foi aí que ela me disse, sem rodeios, sem gaguejar, sem lágrimas. Disse como quem toma uma decisão já pensada há tempos. Eu apenas fiquei olhando para ela sem entender. Perguntei se estava brincando, se havia acontecido algo, se eu tinha feito algo errado, mas ela repetiu que não, que simplesmente não queria mais continuar em um relacionamento. Disse que sentia que precisava de tempo para ela, que não queria se sentir presa e que esperava que pudéssemos continuar sendo amigos. Não soube o que responder. Senti que o chão se movia. Doía não só o que estava dizendo, mas a forma tão tranquila com que fazia, como se estivesse terminando algo que não importava mais para ela. Tentei conversar com ela, dizer que poderíamos consertar, que não precisava terminar, que poderíamos dar um tempo se ela quisesse, mas ela não mudou de opinião. Aquela noite fui embora da casa dela sem entender nada. Mal me despedi. Ela nem me deu um abraço, apenas me acompanhou até a porta e disse, se cuida, por favor. Desde então não voltamos a nos ver. Tenho tentado me manter ocupado, mas está muito difícil. Tudo me lembra ela. As músicas que escutávamos, os lugares onde íamos, até o cheiro do perfume dela quando abro minha mochila, porque ainda tem o suéter dela lá. Não
Não sei se deveria devolver ou não, porque não quero ter um motivo para vê-la, mas ao mesmo tempo me dói tê-lo comigo. Não entendo o que fiz de errado. De verdade não entendo. Nunca brigamos. Nunca houve traições, desconfiança ou falta de atenção. Eu a tratava bem. Sempre tentei ser um bom namorado. Ela me dizia que era feliz comigo e demonstrava. Não sei se simplesmente se entediou, se conheceu alguém ou se realmente só quer ficar sozinha como diz. Conversei com alguns amigos, mas as respostas deles não me ajudam muito. Uns dizem que provavelmente ela não sentia mais o mesmo e não quis dizer diretamente. Outros acreditam que conheceu alguém, mas não quis admitir. Eu não quero pensar isso, mas a dúvida está lá. O que mais me confunde é que até pouco tempo tudo parecia estar bem. Literalmente uma semana antes estávamos fazendo planos. Conversávamos sobre passar as festas juntos. Não havia sinais de distanciamento e de repente tudo mudou. Agora me encontro em um ponto onde não sei o que fazer. Não quero ser amigo dela. Não posso. Não depois de tudo que vivemos. Não posso fingir que nada aconteceu, que não a amo e sentar para conversar com ela como se fosse só mais uma conhecida. Dói demais. Sei que muitos vão dizer que o melhor é deixá-la ir, seguir em frente, não insistir, mas não consigo evitar sentir que algo não se encaixa, que houve algo mais por trás da decisão dela. Gostaria de entender o que realmente aconteceu, se foi algo que disse, algo que fiz ou algo que simplesmente mudou nela. Pensei em escrever para ela, mas me contenho. Não quero parecer desesperado, embora na verdade esteja. Não quero perdê-la, mas também não quero implorar. Ela foi quem tomou a decisão e se realmente quer ficar sozinha, tenho que respeitar, mas uma parte de mim não quer desistir. Sinto que ainda há algo entre nós que não pode desaparecer assim de um dia para o outro. Não pode ser que tudo que vivemos tenha se esvaído de repente. Por isso estou escrevendo aqui. Preciso de conselho. O que vocês fariam no meu lugar? Escrevo para ela e tento conversar uma última vez ou simplesmente a deixo ir? É possível que realmente só queira ficar sozinha e não haja ninguém mais? Deveria tentar ser amigo dela mesmo que doa, na esperança de reconquistá-la depois? Não sei se estou sendo ingênuo ou se realmente há algo que vale a pena tentar salvar. A única coisa que sei é que a amo e não quero perdê-la assim, sem entender o que aconteceu. Atualização 1. Se você está acompanhando essa história e já passou por algo parecido, deixa aqui nos comentários como você lidou com isso. E se é a primeira vez aqui no canal, se inscreve para não perder as próximas atualizações dessa história. Passaram-se algumas semanas desde que Eva me disse que não queria compromissos e que só queria que fossemos amigos. Não vou mentir, no começo fiquei muito mal. Não dormia, não comia direito e ficava checando o perfil dela o tempo todo esperando ver algum sinal de que se arrependeu ou sentia minha falta. Mas aos poucos fui percebendo coisas que estão me ajudando a ver tudo com mais clareza, mesmo que doa. No início pensei que talvez fosse só uma fase, que ela precisava de tempo e que mais cedo ou mais tarde voltaria. Até cheguei a pensar que se eu demonstrasse que continuava lá esperando por ela, ela perceberia o quanto eu a amava e voltaria comigo. Mas não foi assim. Quando contei para alguns amigos o que tinha acontecido e o que eu estava fazendo, esperando que me escrevesse, checando as stories dela, pensando em procurá-la, muitos me disseram que eu estava sendo um migalheiro, um bobo, um capacho, como eles chamam. No começo me incomodou ouvir isso porque senti que não entendiam o que eu sentia, mas com o tempo entendi que eles tinham razão. Eu estava agarrado a alguém que já tinha deixado claro que não queria estar comigo. Custou aceitar, principalmente porque ela continuava mandando mensagens que me confundiam. Um dia, depois de quase 2 semanas sem falar, ela me mandou um simples "sinto sua falta". Vi e meu coração começou a bater forte. Senti uma mistura de alegria, esperança e nervosismo. Não pensei muito. Respondi imediatamente que também sentia falta dela e que talvez pudéssemos nos ver para conversar e resolver as coisas. Mas depois disso ela não respondeu nada, nem uma mensagem, nem visualizou. Passaram-se horas, depois dias e a mensagem ficou lá sem resposta. Me senti um idiota. Semanas depois ela voltou a me escrever, mas dessa vez foi algo completamente diferente. Me mandou: "Espero que você esteja bem, meu querido amigo". Quando li isso, senti uma mistura de raiva e tristeza. Meu querido amigo. Não sei se ela fez com má intenção ou se realmente não entendia o que causavam essas palavras, mas naquele momento percebi que para ela tudo parecia um jogo. Era como se não se importasse com o dano que me fazia com essas mensagens ambíguas, como se só buscasse ter certeza de que eu continuava lá disponível caso algum dia se sentisse sozinha. Desde esse momento decidi não responder mais, nem as mensagens dela, nem as stories, nem a nada. Doeu, mas soube que não podia continuar caindo nesse ciclo de ilusões falsas. Conversei com alguns amigos em comum que temos porque queria saber se ela estava bem, se tinha acontecido algo. Me disseram que ela estava perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Um até me contou que ultimamente ela saía muito para festas, quase todos os dias, com um grupo de amigos novos. Parecia estar curtindo a vida ao máximo, rindo, postando fotos, viajando nos finais de semana. Quando ouvi isso, fiquei calado. Não soube se ficar bravo ou simplesmente decepcionado. Não digo isso porque ela não tenha direito de se divertir, mas me parece difícil entender como alguém pode passar de te dizer que te ama, que você é a melhor coisa que aconteceu com ela, para agir como se você nunca tivesse existido. Eu continuo pensando nisso tentando encontrar uma explicação, mas acho que não existe. Um dos meus amigos me disse algo que me fez pensar. Ele disse: "Existem pessoas assim, Yuri, que não sabem o que querem, se empolgam, se entregam, mas assim que sentem que algo fica sério, se assustam e fogem. E fazem isso repetidamente com pessoas diferentes". Essa frase ficou gravada na minha cabeça. Talvez ele tenha razão. Talvez Eva seja dessas pessoas que curtem a fase inicial do relacionamento. Emoção, atenção,
carinho, mas quando chega o compromisso se sentem presas e então vão embora buscando sentir novamente aquela adrenalina de algo novo. Talvez eu tenha sido apenas mais uma parte desse ciclo. Pensar nisso dói, mas também me ajuda a aceitar a realidade. Entendi que não posso continuar me culpando. Não fiz nada de errado. Fui um bom namorado. A tratei com respeito, a apoiei e estive lá. Se isso não foi suficiente ou se simplesmente ela não queria o mesmo que eu, não é minha culpa. Não posso obrigar ninguém a ficar. Os primeiros dias depois de tudo isso foram terríveis. Custava me levantar. Não tinha vontade de fazer nada. Sentia um vazio constante, como se todo o resto perdesse sentido. Mas com o tempo percebi que ficar assim não mudaria nada. E se ela seguia a vida dela, eu também deveria seguir a minha. Então tomei uma decisão em focar em mim. Sei que soa clichê, mas eu precisava fazer algo para limpar minha mente e parar de pensar nela o tempo todo. Por isso me inscrevi na academia. Não porque quero me vingar ou mostrar o que ela perdeu, mas porque preciso recuperar meu equilíbrio, minha rotina, minha autoestima. Vou há apenas alguns dias, mas está me ajudando mais do que imaginei. Durante a hora que estou lá, não penso nela. Foco apenas em mim, em melhorar, em liberar tudo que carrego dentro. No começo ia sem muita vontade, mas aos poucos comecei a gostar. Há algo terapêutico em se cansar, suar e perceber que está investindo seu tempo em você mesmo e não em alguém que não está mais aqui. Além disso, voltei a fazer coisas que tinha deixado de lado por estar tão envolvido no relacionamento. Estou retomando meus hobbies, saindo mais com meus amigos e aos poucos sinto que minha mente começa a descansar. Não digo que já estou bem porque não estou. Ainda dói vê-la em fotos ou pensar nos momentos que compartilhamos, mas começo a aceitar que a vida segue com ou sem ela. Às vezes me dá raiva pensar que enquanto eu passava noites inteiras pensando nisso, ela estava em festas rindo, como se nada tivesse acontecido. Mas também entendo que cada um enfrenta as coisas à sua maneira. Talvez ela simplesmente não sentiu o mesmo e por isso foi fácil para ela seguir em frente. Não busco mais respostas. Talvez nunca as tenha. A única coisa que tenho clara agora é que não quero voltar a me rebaixar nem mendigar atenção. Não quero voltar a escrever para ela nem esperar suas mensagens, porque cada vez que fazia isso só terminava me machucando mais. Aprendi algo que gostaria de ter entendido antes. Você não pode convencer alguém a te amar e muito menos a ficar. O amor não se força se você tem que implorar. Então não é amor. Meus amigos têm me apoiado muito. Alguns me dizem que isso me fará mais forte, que em alguns meses vou olhar para trás e rir de tudo isso. Agora não sinto assim, mas confio que esse momento chegará. Um deles até me disse, Gary, a melhor vingança é estar bem. Não demonstrar nada, não procurá-la, não responder, só seguir em frente. E acho que ele tem razão. Não quero mais ser o cara que fica esperando uma mensagem ou uma oportunidade que não vai chegar. Não quero continuar sendo um migalheiro que se contenta com migalhas de atenção. Quero recuperar minha dignidade, minha tranquilidade e meu foco. Comecei a escrever mais, a ler, a passar tempo comigo mesmo. Não vou mentir, há momentos em que recaio e penso em escrever para ela ou checar se postou algo novo, mas agora consigo me parar porque entendo que fazer isso só me atrasa. Aos poucos estou aceitando que ela não era a pessoa que eu achava. Não digo isso com ressentimento, mas com clareza. Acho que a idealizei, e vi nela alguém que não existia realmente. E agora, depois de tudo isso, me toca parar de olhar para trás e focar no que vem. Sei que me falta muito para sarar, mas pela primeira vez desde que tudo aconteceu, sinto que estou no caminho certo. Não preciso de respostas dela nem explicações. O que preciso é paz e estou trabalhando nisso. Se alguém que ler isso estiver passando por algo parecido, só posso dizer que não vale a pena implorar amor, que por mais que doa chega um ponto em que você tem que escolher a si mesmo. E é exatamente isso que penso fazer agora. Vou seguir com minha vida e dessa vez não por orgulho, mas por amor próprio. Setas de sentido anti-horário atualização 2. Passaram-se vários meses desde que Eva e eu terminamos. Às vezes me surpreendo com o quanto a vida pode mudar em meio ano. O que no começo foi um luto cheio de raiva e confusão terminou se transformando em um processo de reconstrução. Foquei em mim, retomei a academia, comecei a dormir melhor e há alguns meses conheci alguém, em Camila. Não foi algo planejado, simplesmente coincidimos em um curso de atualização profissional. Sua forma tranquila de ver a vida me contagiou e com o tempo, sem perceber, me senti feliz de novo. Com ela aprendi que nem tudo tem que ser uma montanha-russa emocional. Camila me deu paz e isso era algo que não tive com Eva há muito tempo. Estamos juntos há 3 meses e há pouco decidi tornar público nosso relacionamento. Postei uma foto simples, nada ostensivo, só nós dois sorrindo em um café. Foi um gesto pequeno, mas para mim significava fechar um ciclo e abrir outro. Não imaginei que isso provocaria o retorno de Eva. Pessoal, antes de continuar essa história que está ficando cada vez mais tensa, me conta aqui nos comentários, você acha que o Gary fez certo em seguir em frente? E não esquece de deixar o like se você está curtindo essa história. Naquela mesma noite, meu celular começou a tocar sem parar. Eram ligações de um número desconhecido. Não atendi no início, mas depois de 5 tentativas seguidas atendi. Era ela. Seu tom era agressivo, quase como se nunca tivéssemos terminado. Então já tem namorada? Disse com um tom sarcástico. Eva, te agradeceria que não me ligasse mais. Não há mais nada entre nós. Respondi com calma. Sua voz mudou imediatamente. Se não é meu, não vai ser de ninguém. Disse antes de desligar. Não soube como reagir. Foi uma mistura de medo e incredulidade. Pensei que era uma simples birra, algo passageiro, mas as mensagens começaram a chegar. Primeiro uma com você vai se arrepender. Depois outra com sabe que não vai conseguir me esquecer. E mais tarde uma que dizia, vou te procurar. Passaram-se alguns dias e tentei não dar importância, mas em um sábado à tarde, enquanto estava sozinho em casa, ouvi batidas
batidas fortes na porta. Quando abri, Eva estava lá. Tinha uma expressão que não tinha visto antes, uma mistura de raiva, tristeza e obsessão. Antes que pudesse dizer algo, ela empurrou a porta e entrou. Não veio para conversar, veio para reclamar. Começou a gritar que eu tinha traído ela, que como era possível que eu a tinha substituído tão rápido. Tentei acalmá-la, mas ela estava fora de si. Começou a jogar coisas, quebrou um quadro, jogou uma luminária e me disse que ia destruir tudo que fosse dela. Me aproximei para tentar detê-la e ela me empurrou com força. Foi aí que decidi chamar a polícia. Demoraram uns 20 minutos para chegar. Até então, Eva continuava dentro, andando pela casa como se fosse dela, soltando frases sem nexo sobre como íamos terminar juntos, gostássemos ou não. Quando os dois oficiais bateram na porta, respirei aliviado. Pensei que finalmente tudo ia se resolver. Contei o que tinha acontecido, que ela entrou sem permissão, que estava quebrando coisas e que não queria ir embora. Um deles me olhou com um meio sorriso e enquanto seu companheiro conversava com Eva no corredor, me soltou algo que me deixou gelado. Rapaz, como você não conseguiu lidar com a mocinha se ela é bem pequena? Disse rindo. Não entendi no começo, então fiquei calado. Mas ele continuou. Ela só precisa de atenção. Um dia dê uma escapada com ela. Fique com ela direito e com isso vai deixá-la bem contente. Seu companheiro, que ouviu tudo, começou a rir e disse em tom de brincadeira: pois é, rapaz, ou vocês são desse outro time, aí nem tem como fazer nada. Ambos continuaram rindo enquanto eu os olhava incrédulo, esperando que a qualquer momento me dissessem que era brincadeira. Não fizeram isso. Me senti completamente desprotegido, humilhado, impotente. Pedi para que por favor atirassem, que entendessem que ela tinha entrado sem permissão e que estava me ameaçando. Um deles deu de ombros e me disse que não valia a pena fazer tanto drama por uma slouca. Depois de mais alguns minutos de conversa superficial com ela, simplesmente pediram que fosse embora. Eva saiu com um olhar vazio, mas antes de cruzar a porta se virou para mim e disse: e isso não termina aqui, Gary. Lembra de mim. Os policiais se despediram como se nada tivesse acontecido, até com um sorriso no rosto, e foram embora rindo, comentando entre eles algo que não consegui ouvir. Fechei a porta com as mãos tremendo. A casa estava uma bagunça, mas o pior era como me sentia por dentro e indefeso. Se isso era o que a autoridade fazia diante de um caso assim, que eu podia esperar? Naquela noite não dormi. Fiquei checando cada canto da casa, tendo certeza de que as portas estavam trancadas, as janelas com trava. Desde então, cada som me deixa em alerta. Eva voltou a escrever no dia seguinte. Mensagens curtas, sem sentido, algumas ameaçadoras, outras com tom manipulador. Você sabe que não consigo viver sem você. Não me force a fazer algo de que vou me arrepender. Se não está comigo, não estará com ninguém. Tentei ignorar, mas a sensação de perseguição não vai embora. Bloqueio um número e aparece outro. Tentei mudar de linha, mas de alguma forma ela sempre encontra um jeito de me contatar. Ela não voltou a entrar na casa, mas às vezes deixo o carro estacionado do lado de fora e encontro com marcas estranhas ou com bilhetes no para-brisa. Frases como vamos conversar em breve ou ainda é nosso lugar. Há alguns dias fui novamente à delegacia para fazer uma denúncia formal. Contei tudo, e nas ligações, as mensagens, a invasão. Me ouviram com desinteresse. Um dos oficiais que me atendeu nem levantou a vista do teclado. Me disse que se não havia agressão física direta e se eu não conseguia provar dano tangível, não podiam fazer muito, que me limitasse a não provocá-la. Senti raiva, não só pela falta de ação, mas pelo desprezo disfarçado de piada. Em nenhum momento levaram a sério a ameaça, nem a invasão, nem o medo constante que vivo. Saí de lá com a sensação de que se algo chegasse a acontecer, seria só mais uma estatística ignorada. Desde então tomei medidas por conta própria. Troquei as fechaduras, instalei câmeras de segurança e decidi que Camila não vem a casa até que tudo esteja controlado. Não quero colocá-la em perigo. Comecei a registrar tudo, e nas mensagens, os números, até as vezes que sinto que alguém está me seguindo. Estou construindo um caso sólido com a ajuda de um advogado porque não pretendo ficar esperando que isso piore. Às vezes penso em como chegamos a esse ponto. Eva nem sempre foi assim. Houve um tempo em que me fazia rir, em que tínhamos planos e sonhos, mas algo mudou e agora só resta uma sombra dessa pessoa. Não quero odiá-la, mas também não posso continuar sentindo pena. Tenho que me cuidar por mim e por quem agora faz parte da minha vida. Se compartilho isso é porque quero avisar quem ler, e não ignorem os sinais e não confiem cegamente que as autoridades farão o certo. Há situações que fogem do controle e às vezes a única maneira de sair adiante é enfrentá-las com provas, com estratégia e com coragem. Eu vou continuar nisso. Não quero voltar a ser o cara que espera que tudo se resolva sozinho. Dessa vez não vou ficar calado. Setas de sentido anti-horário atualização 3. Não sei se isso pode ser chamado de encerramento, mas posso dizer que depois de tudo que aconteceu, finalmente houve uma resolução legal. Foram meses de ansiedade, noites sem dormir e decisões difíceis. Quero contar como tudo piorou até uma decisão contra Eva, caso sirva para alguém entender o quão complexo pode ser buscar justiça quando o dano já é real. Há algumas semanas, quando tentávamos recuperar certa normalidade, Eva cruzou outra linha que não tinha mais volta. Dessa vez não foi só uma entrada violenta ou gritos, foi uma agressão direta contra a casa de Camila. Por sorte, ela não estava em casa naquele dia, tinha saído para ver a mãe. Quando voltaram, o que encontraram foi vandalismo deliberado e humilhação pública. Todas as janelas da frente estavam destruídas. Havia pedras e vidros por todos os lados. A fachada estava marcada com spray em vários pontos visíveis. A palavra vadia estava pintada repetidamente. A garagem tinha marcas e o portão estava arriscado. Não parecia um ato de vandalismo aleatório. A intenção de intimidar e envergonhar era clara. Pensei imediatamente em como teria sido se Camila estivesse
estivesse lá. O pensamento me paralisou. Agimos rápido para documentar tudo. Os vizinhos nos passaram gravações de câmeras de segurança que mostravam uma pessoa se aproximando com uma mochila. Em várias filmagens se via uma figura reconhecível para quem nos rodeia. Também recolhemos latas de spray e pedras perto do local e tiramos fotos de todo o estrago. Vários vizinhos se ofereceram para testemunhar e entregar seus vídeos. Toda essa evidência guardamos e apresentamos na delegacia no momento em que fizemos a denúncia. Chamamos a polícia e dessa vez o caso não pôde ser ignorado tão facilmente. Diferente de episódios anteriores, a natureza clara e pública do ataque, o dano material visível, as gravações e os testemunhos de várias pessoas obrigaram as autoridades a agir com mais firmeza. No entanto, algo que me surpreendeu e me deixou pensativo foi a influência que teve a família de Camila na rapidez do processo. O pai de Camila, aposentado da polícia, não só se indignou como pai, moveu contatos e gestões que na prática aceleraram a investigação. Custou admitir, mas sua intervenção foi determinante para que as perícias e as diligências fossem feitas com prioridade. Em outras circunstâncias, com a mesma evidência, o processo poderia ter sido lento ou ficado em um arquivo sem acompanhamento. Seu apoio desbloqueou recursos e permitiu que avançássemos com rapidez. Poucos dias depois de apresentar tudo, conseguiu-se identificar a responsável e procedeu-se com sua detenção. Na audiência preliminar foram apresentadas as provas, em vídeos das câmeras, testemunhos de vizinhos, as latas de spray e as pedras recolhidas. Além das denúncias e mensagens prévias que evidenciavam uma conduta repetida, a acumulação de provas mudou a forma como a promotoria avaliou o caso. O julgamento envolveu várias audiências, perícias e declarações. Houve depoimentos que foram difíceis de ouvir. Vizinhos contaram como a viram rondando o quarteirão, a forma como agiu com determinação e como em seu comportamento observava-se uma intenção clara de humilhar. A defesa tentou minimizar os fatos alegando impulsos ou problemas pessoais, mas a evidência documental e a consistência dos depoimentos foram contundentes. No final, a sentença foi clara. Eva foi condenada a reparar os danos materiais, repor janelas, limpar e repintar a fachada, cobrir as perdas. 18 meses de prisão com direito à liberdade condicional sob condições específicas. Ordem de restrição de aproximação para mim e para Camila. Reparação civil que cobre os gastos que o fato ocasionou. A sentença não apaga o que vivemos, mas estabeleceu consequências reais pelos atos dela. Quando ouvi a resolução, senti uma mistura de alívio e surpresa. Alívio porque pela primeira vez nesse processo a ação teve uma consequência tangível e não ficou em mais um episódio. Surpresa porque confirmei algo que tinha começado a suspeitar, e às vezes a velocidade e a eficácia com que se age dependem de quem pode empurrar o caso, de redes e de recursos. Não quero tirar mérito de ninguém. As provas falaram por si só, mas reconhecer que a intervenção do pai de Camila acelerou tudo me deixou com uma sensação agridoce sobre como o sistema funciona na prática. Não obstante, foi justo ver que a acumulação de fatos, desde as ameaças por mensagem até a entrada não autorizada, passando pelo vandalismo, ficou registrada em um processo e examinada com seriedade. Que haja uma ordem de restrição e uma condenação ajuda a marcar limites e espero evitar que isso se repita. A nível pessoal, o mais importante foi o apoio. Vizinhos que nos entregaram vídeos, amigos que testemunharam, o advogado que nos orientou passo a passo, a família de Camila, que não permitiu que o caso se diluísse. Também valorizo a força de Camila, sua capacidade de se manter serena e tomar decisões práticas para se proteger. Tudo isso junto permitiu que a situação avançasse legalmente. Emocionalmente continuo processando. Não é fácil apagar o medo e a humilhação da noite para o dia. Há dias bons em que tudo parece normal e dias em que algumas imagens voltam com força. Tomamos medidas práticas. Fechaduras novas. Há alarmes. Limitar publicação de informações pessoais. Manter comunicação estreita com os vizinhos. Não queremos que o medo nos condicione, mas sim agir com prudência. Gostaria de dizer algo para quem estiver lendo e passar por uma situação similar. Documentem tudo. Guardem mensagens. Capturem imagens. Peçam aos vizinhos que gravem ou conservem vídeos. Busquem assessoria jurídica desde o início e não subestimem o poder de um testemunho ou uma rede de apoio. Às vezes a diferença entre um caso avançar ou ficar em uma gaveta é ter provas visíveis e testemunhas dispostas a apoiar o ocorrido. Não celebro a condenação como um ato de vingança. Espero na verdade que o processo obrigue Eva a enfrentar o que fez e buscar ajuda profissional se precisar. Digo isso sem triunfalismos. A intenção sempre foi conter uma conduta que estava piorando e nos proteger. Não sei se isso é um final feliz. Provavelmente não. Mas depois de tanto medo e de viver com a incerteza, a sentença e as medidas nos permitem respirar com um pouco mais de tranquilidade. Agora toca reconstruir, em reparar as janelas, limpar a fachada, recompor a sensação de lar e seguir em frente. Faremos com cuidado, com apoio e com a convicção de que quando a comunidade se une e se apresentam as provas, é possível que a justiça atue. Se alguém tem experiência similar ou conselhos práticos sobre como reforçar medidas de proteção enquanto se cumpre uma condenação com liberdade condicional, agradeceria que compartilhasse. Não quero reproduzir o medo.